Programa Rota da Notícia. Um novo conceito de notícias: esporte, polícia, cultura, política e entretenimento. A marca da notícia, com padrão único da verdade. Rota da Notícia. Rota da Notícia. Apresentação: John Eric. Esporte, polícia, cultura, política e entretenimento. A marca da notícia, com padrão único da verdade. Rota da Notícia. Programa Rota da Notícia. Um novo conceito de notícias: esporte, polícia, cultura, política e entretenimento. A marca da notícia, com padrão único da verdade. Rota da Notícia. Apresentação: John Eric. Abra lá. John Eric. Saudações, muito boa tarde. Rota da Notícia, Euclides da Cunha, Bahia, dia 6 do mês de maio, uma quarta-feira. As saudações a você, muito obrigado pela audiência, boa tarde a você, nossos internautas, a audiência crescente, a vocês que estão acompanhando sempre. Rota da Notícia de segunda a sexta, sempre com notícia para você ficar super bem informado e muito bem politizado. Hoje a entrevista aqui será o bate-papo com Pequinho Abreu, pré-candidato do PT a prefeito de Euclides da Cunha, já está aqui em nossos estúdios para o bate-papo de hoje. E até, inclusive, sobre esse bate-papo e entrevistas no geral, a conversa de ontem que nós tivemos aqui com o Wilson Vitor. Muito impactante, né? Uma conversa muito sincera, muito aberta. O Wilson Vitor trouxe aqui todos os assuntos tratados com muito detalhe, com muita firmeza, com muita dinâmica, e os internautas têm agradecido muito a todas essas entrevistas que têm chegado aqui ao Rota da Notícia, para que você possa continuar assim, politizado, você possa estar sempre autocrítico das situações que ocorrem, não só em Euclides, na Bahia, no Brasil e no mundo, e principalmente nesse momento complicado como nós estamos aí passando, né? E um momento que agora a gente parece que a tal o ápice da doença, do vírus, da Covid-19, parece realmente a chegar aqui. Diminui isso. Parece a chegar aqui em nosso país, né? Casos que a gente vai passar daqui a pouquinho aumentaram muito, são muitos casos agora, casos de morte, enfim. Daqui a pouco a gente passa esses dados e também falar da possibilidade da vacina, né? Antes, vamos chamar nosso convidado aqui para os nossos estúdios, Pequinho Abreu, que já está por aqui, devidamente aqui protegido, também a distância que nós sempre nos colocamos aqui dos nossos entrevistados, lembrando que nossos microfones são previamente higienizados com álcool gel,
enfim. Então vamos lá, Pequinho, boa tarde mais uma vez conosco aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, Dom Érico, boa tarde a todos os ouvintes do Rota da Notícia, Pelezinho que está aí no comando. Mais uma vez, é uma grande satisfação de estar aqui com você, Pele. Quase estica a mão para se cumprimentar, não foi? Estamos no costume, né? Mas vale o recado para o pessoal. As formalidades e as intimidades, entre aspas, que havia entre a gente, entre seres humanos, um pouco vai ficando para trás. Sente aí, Pequeno, seja bem-vindo, vamos ao nosso bate-papo. Antes de iniciarmos, eu quero até trazer as informações, como eu vinha falando aqui, sobre a questão do coronavírus. Olha, nós temos já no país aqui, o Pequeno estava até agora há pouco comentando sobre isso, né? Os dados aqui é o seguinte, nessa quarta-feira, dia 6, levantamento feito nesta manhã, junto às secretarias estaduais, foram registradas 7.991 mortes provocadas pela Covid-19 e 116.744 casos confirmados da doença em todo o país. Ou seja, já estamos a essa hora, provavelmente, infelizmente, como já faltavam 9, eu acredito que nós estamos aí já ultrapassamos aí 8 mil mortos no país em virtude da Covid-19. E na Bahia, nós temos aqui, totalizados aqui, 146 mortes, né? É um dado que chega a nos preocupar e nessa preocupação é que eu vou começar a conversa com o Pequinho, que tem acompanhado muito bem isso. É um cara que está antenado e eu acho que acredito sempre em contato com o governador do estado, com o Rui Costa, que é um amigo em particular e que tem demonstrado sempre muita preocupação com toda essa situação. Então, Pequinho, fala aí pra gente aí como é que você tem acompanhado toda essa situação, esses números alarmantes aí com o Covid-19 no nosso país e a nossa Bahia especificamente. Por isso que hoje eu vim de máscara, que está de máscara, certo? Então está aqui uma interação muito boa, porque eu acho que é por aí. Olha, Dom Érico, é muito preocupante essa pandemia. Eu tive ouvindo algumas entrevistas do nosso governador Rui Costa e a gente tem visto que esse mês de maio, particularmente, vai ser um mês que vai pegar a coisa. É muito grave, é crucial. Vai ser para o Nordeste, que o Nordeste só existe 3 estados que estão já numa situação complicada, mas a maioria do Nordeste e a Bahia é um dos estados que está melhor em termos de UTI, aquela coisa que a gente vem falando, de precaver para não haver aquela corrida das pessoas. Então, esse mês de maio, eu acho que as pessoas devem se precaver mais ainda, e é coisa séria. E a gente tem visto, aqui, por exemplo, na Bahia, cadê aquela coisa que não está acontecendo aqui na Bahia? Não está, por causa que a Bahia, principalmente, e aí eu falo Salvador, que é a capital, também o prefeito, Arcênio Neto, que está surpreendendo e está também fazendo muita coisa boa. A gente vê que realmente a Bahia não chegou ainda a esse ápice, porque há uma preocupação muito grande. Então vamos continuar ficando em casa, sair só essencialmente sair de máscara. Ô Pequinho, e até essa questão, não sei se você está aí com aquele áudio nosso aí, Pelezinho. A gente tem cobrado até essas ações com o município para poder se antever, se antecipar os fatos, conforme você já citou aí, fez o prefeito de Salvador, fez o governador da Bahia, Rui Costa. Até por sinal, isso acho que foi fundamental mesmo, porque não esperou as coisas acontecerem, já saber que isso iria acontecer, o Covid era inevitável chegar nos 4 cantos do país. E a gente agora, me parece que no planeta as atenções se voltam para o Brasil, parece que a preocupação pelos números alarmantes, crescentes, agora é a vez do ápice realmente no Brasil. Tanto se falou aí que seria em final de abril, início de maio, final de maio, mas me parece que pelos números é agora que o negócio vai pegar. O bicho vai pegar agora. É agora que a coisa vai pegar. E foi principalmente aqui na Bahia, é que a gente sentiu que a curva está crescendo, mas não tão como no resto do país. Então, não é hora de relaxar, eu acho que
está saindo de casa. Eu creio que o reflexo muita coisa que está acontecendo da direção do país. O cara desdenha a doença, o cara... E os lunáticos que eu não sei onde é que eles estão, não, é com fake news de caixões vazios, de coisa de 2017, eu vejo toda hora no meu Facebook, sempre coloca aquele fake news de uma coisa que aconteceu em 2017. Quem em sã consciência, que Estado ia enterrar pessoas caixão vazios para alarmar alguma coisa. Eu não entendo como é que as pessoas acham. Eu acho que o mundo todo está querendo derrubar Bolsonaro. O mundo todo está criando uma doença para derrubar Bolsonaro. Então, enquanto tiver esse presidente maluco aí, a coisa pode piorar. Mas, graças a Deus, os estados brasileiros, os prefeitos também, a maioria dos municípios também, estão firme. E se não fossem os prefeitos e os governadores, eu acho que o país estaria num caos total. Nós estávamos acompanhando ontem, Pequinho, e uma pergunta que eu vou lhe fazer aqui é a questão, no modo geral, da responsabilidade e, de certa forma, da condução da função do que é um vereador no município. Mas antes eu quero que no município de Euclides da Cunha as pessoas pudessem a área da saúde, que faz acontecer enfermeiro, que essas pessoas são heróis, são pessoas que estão aí, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, enfim, são aqueles que estão na linha de tiro, na linha de frente, né, para o combate inicial, né. Sempre tem aqui clamado para que o gestor pudesse tomar iniciativas preventivas e antecipadamente. E isso às vezes não tem acontecido. Nós estamos até daqui a pouquinho para colocar aqui um áudio do vereador Mergulho, falando sobre essa situação, até de uma cobrança específica. Mas como é que o vereador, o ex-vereador, que já exerceu, como já estou dizendo, exerceu essa função importante de vereador, tem analisado essa situação junto com os posicionamentos no geral dos vereadores, da Câmara dos Vereadores de Euclides da Cunha, na função do vereador? O cara, quando é político, que ele exerce um mandato, ele é muito cobrado e tem que ser cobrado. Mas a gente tem que saber quais são as funções de quem executa e quais as funções de quem legisla. O vereador em si, ele não pode fazer muita coisa, certo? Muita coisa. E eles são cobrados de uma forma até exagerada. Porque quem tem o poder de executar o orçamento, quem tem o poder de fazer as coisas, é o prefeito. Pode auxiliar bastante. Então eu vejo muita cobrança exagerada dos vereadores, porque é normal isso, porque o político hoje em si, ele está queimado com a sociedade. Na verdade, o que é que se faz? Se fez uma programação para queimar político. Como se político fosse culpado de tudo que existe no país. E não é verdade. Generalizou, né? Generalizou. Eu sou político e sou ao mesmo tempo servidor público federal. Certo? Sou político e gosto, mas eu defendo a classe porque a gente vem do povo. De trabalhadores tem sua contribuição. Então há um processo de ridicularizar a política para que as pessoas percam a dignidade. Porque nada na vida vai se fazer se não for através da política. Primeiro, por Deus, mas só que existe o livre-arbítrio, que ele deixou o livre-arbítrio para a gente se virar aqui na terra. Então, como você ridiculariza uma classe política que hoje, infelizmente, existem muitos maus políticos, você perde o poder da transformação do mundo. O mundo só vai ser transformado, repito, primeiro pelo Altíssimo e depois pelos homens. E quem faz esse papel é o político. Então eu vejo muita cobrança, aqui particularmente, eu vejo uma vontade política do prefeito, está se manifestando, mas vejo também que as ações são poucas, entendeu? Eu critiquei muito quando a pessoa, você tem que doar o seu salário, tudo bem, o cara vai doar o salário,
Aí você pega um salário de 8.400 de um vereador, quando tira empréstimo, quando tira tudo, o cara está ganhando 3 mil e poucos reais líquido. Quando 50% disso, R$ 1.500. Então é isso. Para a prefeitura ainda, né? Para a prefeitura num processo onde eu vejo, já vi, encontrei alguns vereadores, que não vou citar o nome, no supermercado, fazendo cesta básica para calado, sem fazer nenhuma propaganda, porque eu acho que quando a pessoa quer doar, quer fazer, ela faz de coração. Então eu acho que os vereadores de Euclides da Cunha estão muito acuados nesse sentido, porque a pressão é forte. A gente está passando por um momento muito difícil no país. Um momento de política e um momento de saúde. Então, quem é vereador, ele tem que aguentar isso. Mas também eu acho um exagero, às vezes, o que cobram dos vereadores. Eu até, ontem foi a sessão online, né? Dos vereadores. Eu não tenho medo de encarar os fatos. Eu votaria contra o projeto e diria o seguinte: estou doando o meu agora diretamente para uma associação tal, para uma entidade tal. Pegava meu dinheiro ali, a metade que fosse salário vereador, e depositava na conta dessa associação que realmente representa, que representa uma sociedade, que faz doações, seja ela qual for, a PAI, o que for. A gente poderia direcionar esses 50% para lá. Agora, para a prefeitura, porque nós já trouxemos aqui, Pequinho, valores aqui, comprovando aqui do que há de movimento pela prefeitura. Ontem foi aprovado, inclusive, no Congresso, né, um repasse para o município de Euclides da Cunha de 4 milhões mais 800 mil, dá um total aí de 5 milhões e 200, por aí, né, um pouco mais do que isso. Então, a prefeitura tem seus meios. A Câmara poderia, por exemplo, também, não sei se você concorda, o 10º, que poderia retornar para a prefeitura, aí ultrapassaria aí valores de R$ 200 mil. Então, 15 vereadores, cada um depositando um pouco mais de R$ 1.000, que realmente há desconto em folha dos empréstimos. Então, é uma coisa mais para fazer marketing, vamos doar. Então, não doe para a prefeitura, senhores vereadores. Escolham um meio de uma associação, seja ela qual for, carente, que nós temos muita gente aqui que faz trabalhos voluntários com ONGs ou com associações, para que pudesse, talvez fosse mais rentável para quem fosse receber, né, Pequinho? Talvez também, em termos de Câmara de Vereadores, aí eu vou mandar um recado aqui para o nosso presidente Tita. Já temos aí quase 2 meses parada, a Câmara parada. As despesas da Câmara diminuíram muito, sensivelmente, certo? E tem muito, as viagens que eram diárias dos carros foram cortadas, gasolina, tudo. Tem muito dinheiro sobrando, vai sobrar muito dinheiro na Câmara de Vereadores. E esse dinheiro pode ser antecipado e passado para o município. Eu acho que, se eu não estou enganado, quem está defendendo isso muito é Del Lima, certo? Há muita coisa a ser cortada ali, energia, diárias que não está existindo mais, aquelas assessorias que deviam ser canceladas, algumas assessorias extras. Então, essa parte desse dinheiro pode voltar para o Covid. Agora, vai depender de quem? Do presidente da Câmara, da mesa diretora. Da mesa diretora, né? Digo, do presidente mesmo. Então, isso é um dinheiro que está sobrando. É um orçamento, se eu não estou enganado, é mais de 350 mil por mês. Segundo o Del, chegaria Você tirando a parte dos servidores, do funcionário e do próprio vereador, vai sobrar muita coisa. Muito mais do que você pegar os 50% do dinheiro dos vereadores. Sem dúvida. O Del tinha falado conosco aí a respeito desse enxugamento aí, que iria gerar uma economia muito acima de R$300 mil. E nós temos aqui, da parte do governo federal, aquele que era R$200, passou a ser 600, depois do movimento dentro do Congresso, né? Tem agora essa parte aqui com a parte da verba que vem chegando diretamente para a educação. Essa outra que foi aprovada ontem, mais 5 milhões e pouco, e os deputados têm se mobilizado. A Secretaria do Estado tem recebido doações de emendas, o Estado tem se mobilizado muito junto com os municípios, né? Teve até aquela fake que criaram aí com o governador, inclusive, conversando com a prefeita de
de Porto Seguro, né? Exatamente. Mas há uma interferência direta do governador, tanto pessoalmente com os prefeitos, para que possam agilizar. O que a gente tem cobrado aqui é um posicionamento mais firme do nosso prefeito e até da situação de que as ações, que esse dinheiro que circula, para a gente ver alguma ação que molhou um dia desse a rua, dizendo que estava lavando, até o vereador Mergulho está aí no ponto, estava falando que aqui não tem um ponto de parada para observar quem chega, monitoramento, que as cidades vizinhas têm, Monte Santo, Tucano, Uauá, Euclides da Cunha não tem absolutamente nada de controle. Aí nós trouxemos que o vereador Mergulho, por quê? Ele é da base do prefeito, está chamando a atenção do prefeito que viajou, encontrou barreiras em todas as cidades, só não tem barreiras em Euclides da Cunha. A fantasia do prefeito é até notada pela base dos seus vereadores. Está no ponto, Pelé? Pode soltar. Pronto. Então, até a base do prefeito reconhece. Depois, é claro que ele está fazendo agradecimento. Agora, aqui eu não sei, né? Ele próprio está dizendo aí que está faltando essas barreiras. Essas barreiras são muito importantes, Pequinho. Você tem constatado aí em outros municípios, é importante. Eu vi o governador Rui Costa também orientando os prefeitos para fazer isso com a máxima urgência. Teve interferência do governador também na questão de circulação de ônibus interestaduais, intermunicipais. E se não fizer algo do tipo, a gente vai correr o risco, como o Maranhão, fazer o lockdown, né? Essas barreiras são muito importantes, principalmente o que a gente mais ouve. Eu vejo minha mulher reclamando direto, inclusive minha mulher é exigente, viu? Hoje você vai fazer de máscara. Mas a gente vê muitas notícias falando sobre o pessoal que está vindo de fora, sobre o pessoal que vem de São Paulo. E pode ter certeza, dona, que se essa doença chegou no Euclides da Cunha, chegou de fora, chegou através das próprias pessoas que votaram. Mas fazer uma barreira seria muito interessante. A gente também tem que tirar, porque o cruzamento dessa BR-116 é uma BR federal, é uma BR que a passagem de carro, o tráfego de carro é muito grande, é muito difícil você fazer uma barreira, mas poderia haver, porque o Euclides da Cunha tem diversas entradas, tem aqui por Monte Santo, tem aqui vindo do Uauá, tem vindo de Salvador, tem aqui a Aribicé. Então, o Euclides da Cunha é cortada por muitas pela BR e pela BA, e é mais complicado fazer isso. Mas cada passo que você faz em relação a isso, você pode estar evitando muita coisa lá na frente. Seria muito bom que fizesse essa barreira aí na BR-116. Agora, para fazer essa barreira, olha quantas entradas que o Euclides da Cunha tem só aqui, né, nessa passagem. Então, é um trabalho muito complicado, mas eu acho que deveria ser feito. Sem dúvida. Pequinho, na questão política, nós aqui conversamos na sua última entrevista, a sua presença aqui, falamos da sua... E é bom a gente refazer essa pergunta, né? A questão não captou não do Pequinho? O pessoal quer que repita novamente Mas saiu. Exatamente. Então, deixa eu só repetir aqui o que disse o Mergulho sobre falta de barreiras no município de Euclides da Cunha, onde ele encontra barreiras em todos os lugares. O secretário de Saúde que faça barreira na entrada de Euclides da Cunha, entendeu? Porque eu fui levar um paciente de Miripobá esse dia, em Tucano pararam, em Bobá pararam, e aqui não estão parando ninguém. Então, aí, como disse até o Pequinho, realmente a BR-116 requer um maior cuidado, é um tráfego que envolve caminhões, mas que os outros municípios estão fazendo, segundo o vereador Mergulho, e está cobrando do prefeito para fazer alguma coisa nesse sentido aí, né? Vamos ser mais práticos aí. Olha, Pequinho, como eu ia dizendo, a última vez que esteve aqui, falamos bastante de política e da sua pré-candidatura. Eu vou começar pelo básico. Mantida a pré-candidatura, Pequinho. Mantida a pré-candidatura e cada vez mais forte ainda, a aceitação é muito boa.
A gente está com apoio da Executiva Estadual, da Executiva Municipal e com certeza teremos 3 candidatos a prefeito aqui em Euclides da Cunha, um deles vai ser o do PT. E vai ser a coisa diferente, porque eu estou vendo uma polarização muito grande entre os 2 mais fortes candidatos e a discussão em si do que podemos fazer por Euclides da Cunha está deixando de ser feita. E eu sempre bato nisso. A gente deveria voltar e ver tanto os 2 mandatos, tanto da prefeita Fátima como do prefeito Luciano, tirar o que tem de bom nos 2 e tentar melhorar para o futuro. E não ficar nessa briguinha besta, dizer quem fez mais, quem não fez mais, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. Isso o povo já enxerga, já sabe. Quer ver que quem trabalhou mais aqui foi o PT, quando trouxe as coisas para Euclides da Cunha. Ô Pequinho, e falar em trazer, você falou numa comparativa de gestão das 2 gestões, Fátima e Luciano. Na gestão de Fátima, junto com o PT, eu acho que você acompanhou bem, quando ela foi buscar junto ao deputado Zé Nunes, junto ao governo federal, que era do PT, as casas, para Minha Casa Minha Vida, que está funcionando. Agora nós tivemos que era para ter, inclusive, dado manutenção atualmente com esse querido bairro Minha Casa Minha Vida, na questão de levar para lá o que está faltando, que é o quê? Tudo. Falta a área de lazer, que não teve a manutenção, está acabada, falta a escola, falta o posto de saúde, enfim, campos de futebol. Mas logo à frente tem um outro projeto que foi iniciado e o que o prefeito poderia ter ido buscar, ou pelo menos, já que ele não se dá bem com o deputado Zé Nunes, ter buscado o Pequinho para dar uma força como era antes da época, ou com esse governo que fosse o caso, enfim. Faltou buscar um pouco mais, faltou iniciativa do prefeito para que pudesse dar manutenção. Você que acompanhou bem o primeiro projeto que foi entregue de forma maravilhosa atendendo as pessoas. A gente vê dois momentos, Dória, que eu sempre falo, 2 momentos. Aí vocês, qual foi a prefeita que mais trabalhou em Euclides da Cunha? Sem dúvida alguma foi Fátima Nunes, mas o momento dela foi diferente ao momento do prefeito Luciano. O momento de Fátima foi um momento do auge dos governos do PT, de Lula e Dilma, onde as coisas viriam mais prosperidade. O momento do seu Luciano já foi um momento difícil. Ele já pegou logo de cara um Temer que foi cortando tudo, a PEC dos gastos e tudo isso, foi desmontando Minha Casa Minha Vida, foi desmontando todos aqueles projetos sociais que foram feitos no governo do PT. Então, eu não gosto de comparar um governo com o outro, porque é covardia comparar. Sinceramente, eu não gosto. E agora ainda pega esse louco, certo? É claro que com mais vontade de trabalho ele poderia estar melhor, porque os compromissos, que quando as pessoas se elegem num compromisso financeiro muito grande, quando as pessoas se elegem, por isso que eu estou dizendo, nós vamos ser prefeito de Euclides da Cunha com a pré-candidatura de graça, porque nós não temos dinheiro para competir com nenhum dos dois lados. Porque quanto mais se gasta na campanha, mais se compromete. Então, houve muitos compromissos que dificultaram esse governo. Fora o governo Bolsonaro e fora o governo Temer. Então, a gente sabe que a maneira de como se governa um país, olhando para o social, olhando para as pessoas, inserindo o pobre no orçamento. Porque o que é que você diferencia um governo do PT com esses governos atuais? Simplesmente é jogar o pobre no orçamento. Quando você joga o pobre no orçamento, você coloca ele dentro do orçamento, a riqueza do país começa a ser distribuída. Eu vejo aqui muitos empresários que são antipetistas, que são assim assados, e o auge de tudo que eles tiveram na vida, o auge foi nos governos quando se botava o dinheiro na mão do pobre. Como diz Lula, você bota R$10 na mão de um pobre, ele vira consumidor. Você bota 10 milhões na mão de um rico, ele vira especulador. Ele não gera riqueza. Essa é a diferença que está faltando nesses governos. Por exemplo, o que o Bolsonaro queria dar R$200 nessa auxílio emergência. E os deputados e a bancada do PT, PDT, PSD também, lutaram, foram para R$600.
esse dinheiro que devia estar circulando com mais agilidade, a gente sente o pobre lá na fila da Caixa Econômica dificultando esse dinheiro, que esse dinheiro que vai vir para o pobre e vai entrar no comércio e vai melhorar a vida das pessoas. Então a gente vê que esse governo atual, esse governo é um governo fanfarrão, um governo que só gosta de rico, que governa por rico, que está querendo salvar os bancos com 147 bilhões e não quer investir no povo, na saúde. É um governo que está dificultando e está mandando o pessoal para a fila da Caixa Econômica para pegar coronavírus mesmo. Que é a maneira que... Aí eu vou para a teoria do... como é que ele quer melhorar a Previdência Social? É matando os velhos. E esse coronavírus, eu acho que é isso que ele está fazendo. Mas essa parte para o sacar tem que ir no banco. Tem, mas podia ser mais facilitado. Do banco para sacar, mas tem os programas. Até as pessoas que têm conta em banco hoje. Não poderia o município entrar com a organização? Haver uma transferência, não faz isso. A organização do município, como você mesmo disse, que os municípios têm salvado a gestão federal pelas suas ações. No município de Euclides da Cunha, como não é tão presente, pelo menos assim, organizando as filas, separando, não ficando todos juntinhos, etc. e tal, seria mais fácil para uma questão de precaver. E na questão de verba, como você está falando até, Pequinho, em janeiro, o prefeito que vai instalar, convenhamos, você tem possibilidade sim de instalar, tem um partido forte, tem uma bancada forte, mas quando você chegar lá, quem vai estar no governo aí vai ser ou o Bolsonaro ou o seu vice, se for caçado ou o que for, seja lá o que for, não vai ser um governo do PT. Então tem que agir. Tem que agir. Como é que ele iria agir, assim como o prefeito Luciano deveria ter agido para aquelas casinhas estarem funcionando? Então, como é que o prefeito deveria agir, independente de quem quer que seja o governo? Mas independente de governo... Eu entendo com você, concordo essa parte que quando foi se buscar com outro governo, que era do PT, mas o governo agora é outro, o prefeito é outro, e o prefeito tem que ir buscar. As casinhas estão caindo. Estão indo para a reportagem do portal Euclidense aí, com o Jacques, foi muito boa, estava mostrando. As casas já estão começando a se deteriorar. O prefeito precisa fazer alguma coisa. Já estamos em 3 anos e 5 meses de gestão. Ele não vai ficar conversando, mas quem era o prefeito era outro, quem era o presidente era outro. O prefeito Luciano tem que ir lá buscar. E assim mesmo em janeiro o Pequinho, ou quem quer que seja o prefeito, vai ter que correr atrás, né? Tem que buscar um meio para isso. Independente de que eu estou falando o seguinte, de governo federal, há e tem que existir uma ação direta do governo municipal. Não só indo buscar recursos, que são parcos, são poucos, como também agir em manutenção do que foi feito, manutenção de calçamento, manutenção de ruas, como também uma colaboração dos próprios moradores. Houve uma grande, como é que se diz, construções irregulares, muita coisa que tornou aquela coisa mais complicada, certo? A gente sente que há uma falta de manutenção, não só em limpeza, não só nos calçamentos, não só no que foi feito lá, as poucas coisas que foi feito público, como uma pracinha ou outra coisa qualquer, que foram lapidados. Então, há eu acho, um olhar mais carinhoso da prefeitura com aqueles moradores, um acompanhamento do dia a dia de cada morador. Assistência básica, né? Assistência básica, para saber o que é que está fazendo, que eles esperam muito do poder público. E o poder público tem que chegar nessas comunidades de uma forma mais carinhosa, não através de vereador, porque o que a gente senta ali naquelas casinhas, que tem uma briguinha interna, tem vereador que acha que é dono dali. Exatamente. E tudo que vai para ali é por causa de um... Tem muitas lideranças comunitárias ali que trabalham, que deviam ser mais enxergadas e mais investidas nesse ponto. Pequinho, nos chegam algumas perguntas, aqui a gente passa aqui para você daqui a pouquinho, mas eu quero me ater ao seguinte, aqui você falou que há a possibilidade do seu vice, pode ser também, tanto do lado do prefeito Luciano como do lado da prefeita Fátima. Mas a gente sabe, você já afirmou aqui, que há uma polarização entre os dois estão firmes com sua pré-candidatura. Então o Pequinho, naturalmente, deve estar mexendo seus pauzinhos em estudar a possibilidade. Eu não posso, viu, Pequinho, porque não pretendo militar nessa política. Eu agradeço o seu convite, que ainda não me foi feito,
Mas eu quero saber o seguinte, tem conversado com o governador, quais as possibilidades, chapa pura PT, como é que está esse pensamento aí para o futuro em termos de vice? Eu sigo uma orientação, eu sou um cara partidário, eu sigo uma orientação do Partido dos Trabalhadores. Qual é a orientação nossa? Primeiro é que o PT, por ser um partido grande aqui em Euclides da Cunha, grande no Brasil, grande na Bahia, ele tem e almeja postular a cadeira de prefeito, é natural de cada partido. Mas existe uma determinação de sempre estar conversando com os dois lados, porque os dois lados são aliados. Então, a gente sempre está querendo conversar, tanto com o lado do Luciano como o lado do deputado Zé Nunes, para ver se a gente acha um consenso, uma coisa até melhor para Euclides da Cunha. E nessa discussão, claro que há uma possibilidade de tanto vir em serviço como alguém do PT serviço. Há essas conversas, mas o que o PT hoje de Euclides da Cunha projeta é disputar essa candidatura. Essa coisa de vice é uma coisa que se discute lá na frente, com as pessoas que a gente possa arrumar. Mas certamente a gente vai estar disposto a conversar tanto um lado como o outro, mas que a gente reafirma que é muito difícil, certo? Um ceder, tanto um lado como o outro, como o nosso lado, e provavelmente vai sair os 3 candidatos, e o PT vai ter o seu candidato. O Pequinho mesmo, você está me dizendo agora que o PT pode aceitar indicar uma vice, pode acontecer nesse jogo democrático, político. O Pequinho mesmo aceitaria ser o vice ou indicaria? Eu hoje não, eu sou pré-candidato. Não, você disse aí agora há pouco que pode ser que o PT possa ceder para ser uma vice, porque está se conversando, né? Isso. Mas se for ceder para ser vice, o Pequinho aceitaria, o próprio Pequinho aceitaria ser vice? Não aceitaria. Partiria para vereador? Eu não tenho que aceitar nada, quem tem que aceitar é o meu partido. Certo, o partido teria escolhido. Meu partido é que vai saber, porque hoje eu sou pré-candidato a prefeito de Euclides da Cunha, porque o meu partido avalida embaixo. Exato. Certo? Amanhã, se o partido entender diferente, eu não posso ser candidato de mim mesmo. Entendeu? Mas eu tenho certeza que hoje o melhor caminho para o Partido dos Trabalhadores, o melhor caminho para Euclides da Cunha é a candidatura petista. É uma candidatura que propõe algo diferente do que está aí. Então, esse é um assunto que a gente não pode fechar esse porteiro para ninguém. Nem dizer, eu não vou ser, nem posso ser, porque o ideal seria a gente ser o candidato e ou Fátima ou Luciano vir serviço da gente. Esse é o ideal para o Euclides da Cunha. Ficaria mais tranquilo, uma eleição... E se houver essa possibilidade, eu não tenho conhecimento de todos os nomes, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. O PT firma um acordo, realmente vai ser pré-candidato Pequinho ou o PT, mas se houvesse Pequinho, você sabe que a questão de vereador pesa muito, ter um puxador de volta, aquela situação toda, mas o PT vê que o Pequinho precisa ser candidato a vereador para ter uma garantia de pelo menos 1, 2 ou 3 vagas, dependendo da quantidade de votos que venha a ser puxada, coeficiente eleitoral, toda aquela conta toda. Então o Pequinho precisa ir para vice, iria ser candidato a vereador e aceitaria outro do PT ser candidato a prefeito, ou só aceita realmente a candidatura a prefeito? Deixa eu dizer uma coisa, eu fui vereador por 2 vezes, Eu sinto que a Câmara de Vereadores hoje tem que renovar. Eu já me vejo como um vereador velho, entre aspas. Então, se eu disser que eu vou disputar, eu estou indo contra mim mesmo. Eu acho que nós temos uma chance única esse ano de renovar a Câmara de Vereadores. Então, eu não vejo que vou contribuir muita coisa para a Câmara de Vereadores. Então, é uma chance única. Então, por isso mesmo que eu não vejo uma possibilidade de Pequinho ser candidato a vereador, porque o que eu prego é renovar com os vereadores que me acompanham. Eu tenho 19 nomes que ocuparia ali tranquilamente, pessoas novas que nunca foram vereador e tal, que pode colaborar. As pessoas reclamam muito dos vereadores, mete o pau dos vereadores, mas se a gente for ver, eles estão sempre se renovando. Se eles estão se renovando é porque o povo está gostando, então não tem o que reclamar. Eu estou pregando diferente, uma renovação, porque se não houver uma renovação de mais de 80% daquela Câmara dos Vereadores, vai continuar a mesmice de sempre, certo?
Inclusive, eu queria entrar no assunto aqui sobre o que está acontecendo. Por exemplo, o vereador Valdemir, depois de anos e anos, pela primeira vez, depois que eu fui vereador em 2005 a 2008, tem mais de 14 anos. Vou lhe cortar para a gente ganhar a expectativa, para você dar continuidade na sua fala. Daí, pode segurar o ponto. Pelé, vamos aos comerciais aí, Pelé. Para a gente vai aqui na tela, vai aos comerciais e a galera já veio, Pequinho já puxou um assunto aqui, vereador Valdemir, comportamento de vereadores, função de vereador. A gente já volta, Pelezinho vai trazendo os nossos anunciantes aí, a gente já volta. São 12 horas e 44 minutos, Rota da Notícia de Euclides da Cunha para o Brasil e o mundo. Pois é, João Eric, vamos trazer as informações, vamos trazer as informações. Maravilha, agora sim, João Eric, vamos trazer sim as informações aqui também, as pessoas que acreditam, que apostam no nosso trabalho. Eu quero aqui aproveitar para, deixa eu pegar aqui, botar de melhorzinho isso. Vamos agradecer aqui ao CEDIC, né? Vamos agradecer ao CEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, atendendo com todas as especialidades. E o contato, meu amigo e minha amiga, é o 3271-1113 ou pelo nosso celular, que é o 998-85-50-25. O CEDIC fica situado à rua Elson Torres de Aquino, aqui no centro de Euclides da Cunha. O Rota da Notícia também conta com o oferecimento da Óticas Carol, inovando atendimento, isso pelo WhatsApp. Atenção, viu, gente? A Óticas Carol está atendendo pelo WhatsApp 759-99305-96. Vamos repetir, Pelezinho? Então tome nota. Papel e caneta na mão, WhatsApp 759-99930596. Também apoiando o programa Rota da Notícia, Laboratório Digital de Alta Precisão e Tecnologia, Rua Castro Alves, com o telefone 3271-3721. Dá para repetir, Pelezinho? Dá sim. Olha só, 3271, nós temos aqui 3721. O nosso telefone celular é o 999930596. Eu estou falando, portanto, aí da Laboratório Digital, que também apoia o programa Rota da Notícia. Eu quero mandar um grande abraço à oficina de motos Acelera Brasil. Equipamentos com qualidade, viu, gente? Totalmente equipada para dar a melhor manutenção da sua moto. Se você não conhece o Acelera Brasil Motopeça do nosso grande amigo Zé Augusto, que fica aqui no centro de Euclides da Cunha, na Benjamin Constant, olha, gente, então você tem que fazer uma visita. Bom, papel e caneta na mão, por gentileza, porque o nosso contato é muito fácil, é o 3271-1586. A Gilma e o Zé Augusto, todo o corpo de funcionários, estão aguardando por você, meu corajoso, por você, minha corajosa, e faça uma visita sem compromisso e comprove a qualidade dos nossos produtos e do nosso atendimento. Eu quero agradecer também a Clínica Veterinária, portanto, Clinvet. Se você ainda não conhece a Clinvet, olha, gente, realmente os produtos são de qualidade e o atendimento é o melhor da cidade. E você pode fazer o contato através do 3271-1213 e temos também o 759-9825-7441. Dá para repetir, Pelezinho? Então, papel e caneta na mão que a gente repete para você. O fixo é o 3271-1213 e o celular é o 99825-7414. Clínica Veterinária Clinvet, aqui na cidade de Euclides da Cunha. Bom, mas de repente você está aí pensando em fazer as suas compras, né, da semana ou a compra do mês, e aí você fica se estressando para cima e para baixo. Minha amiga, deixa eu trazer aqui para você o supermercado que é da família e que dispõe de higiene, qualidade, o melhor atendimento e atende de domingo a domingo, inclusive também aos feriados. Supermercado Gama, atendendo, portanto, agora lá na rua, no centro da cidade e com novos horários. Atenção, hein, gente?
das 6 às 20 horas. Como eu disse, nós estamos funcionando todos os dias, inclusive domingos e feriados. O nosso telefone é o 3271 1632, ao lado da padaria, na Praça Roberto Santo. Quero mandar um abraço especial ao nosso amigo Toninho e também ao nosso amigo Igor, está sempre na companhia, acompanhando a nossa programação. O Igor, viu, John Eric, que é lá da região de Banzaê, terra boa. Inclusive, hoje eu estava conversando com meu amigo Marcão, que é esposo da prefeita Jailma, e falando das ações positivas do governo da Jailma, que inclusive o prefeito Luciano, aqui do município de Euclides da Cunha, deveria até, quem sabe, copiar, né, algumas ações boas que a Jailma vem fazendo no município de Banzaê. E por falar em Banzaê, teve até algumas pessoas que vieram de lá aqui para Euclides da Cunha e disse que, ao contrário do que está sendo acontecido lá, aqui realmente tem deixado a desejar e poderia realmente estar se pensando em copiar, porque na verdade hoje no Brasil, Pequinho, quase que nada se cria e se copia. Agora tem que se copiar as coisas boas, porque de tanta coisa negativa e ruim, pelo amor de Deus, ninguém merece. Frigorífico Rei da Carne, olha só, gente, Rei da Carne, Rui Barbosa e Almerindo Rei, servindo a melhor carne com a mais alta qualidade, higiene e preço baixo, preço justo, que cabe no seu bolso. Nesse tempo de crise do coronavírus, nós temos que procurar a economia, e a economia em termos de carne está no frigorífico Rei da Carne. Bom, mas aí eu quero mandar um abraço a essa turma boa da GB Disque Gelada, do meu amigo Gabriel e a sua distribuidora de bebidas em geral, aqui em Euclides da Cunha. Melhor água e, atenção, gente, o melhor atendimento. Valeu, Gabriel, um grande abraço, obrigado pelo apoio, obrigado também por essa parceria. Água mineral de qualidade, Avenida Almerindo Rei, bairro Nova América. Bom, eu vou passar o contato aqui para você. De repente você está em casa aí, a água faltou, ou de repente você quer tomar uma gelada, né, já que não pode sair mesmo, você quer reunir a família em casa e tal. O nosso telefone é o 99999-8491. Vamos repetir, 99999-8491. Nós temos aqui o outro, que é o 759-9830-2203. Estou falando da GB Disque Gelada do amigo Gabriel, bairro Nova América. Um grande abraço a essa turma boa que está com a gente também aqui na nossa programação do Rota da Notícia. RV Santa, instalação de lá em Monte Santo. Um abraço a essa turma boa de Monte Santo. Agora você não precisa mais estar se deslocando para outros grandes centros, porque chegou a RV Santo, instalação, portanto, de câmeras aí de Monte Santo, a qualidade que você precisa, o atendimento também e o profissionalismo irreconhecível. Parabéns a essa turma boa que está jogando duro aí na cidade de Monte Santo. São 12 horas na Bahia, 12h52, Rota da Notícia. Vamos trazer de volta a entrevista. Pequinho Abreu e o John Eric comanda o Rota da Notícia. Ok, Pelezinho, então vamos lá. Eu parei aqui, interrompi o pré-candidato Pequinho, um assunto importante. Você já ia falar de comportamento do vereador Valdemir Dias, que essa semana aí falou-se muito em seus pronunciamentos em live do conteúdo que ele tem apresentado, denúncias, fiscalizando. Então o Pequinho aí ia tratando aí de comportamento do vereador Valdemir Dias. Fica à vontade, Pequinho. Eu queria falar o seguinte: a gente, desde o meu primeiro mandato, onde houve uma certa fiscalização, porque qual é a função de um vereador? A principal função do vereador, para mim, que fui 2 vezes, é a fiscalização, é o zelo pela coisa pública. E quando a gente vê um vereador como o Valdemir hoje, que eu quero até parabenizar ele, exercer mais um atributo do vereador, porque a gente vê durante esses mandatos todos que pouco se vê vereador fiscalizando. E quando a gente vê um vereador que faz o trabalho dele,
faz as pesquisas dele, faz a denúncia dele. Essa denúncia é acatada pelo Tribunal de Contas do município, já praticamente com uma multa, e vê essa denúncia, e para o Ministério Público, receber essa denúncia e dar entrada na Justiça de Euclides da Cunha, da primeira instância. E a gente vê as pessoas, em vez de aplaudir, porque é o seguinte, ninguém, até se prove o contrário, o prefeito Luciano não tem, ele está sendo acusado, mas ele não foi julgado, então ele é uma pessoa idônea, correta e está fazendo. O vereador, ele apenas viu algo de errado, denunciou. Claro, vai dar toda a ampla defesa ao prefeito, certo? E se o prefeito provar que estava errado, mais há um motivo para se aplaudir. Mas aí você pega, quando o vereador faz um trabalho desse, e eu digo que sofri isso na pele, vai querer desabonar, ir para a parte pessoal, descaracterizar a vida do vereador, ameaçar. E aí eu não entendo. Para que vocês querem vereadores na Câmara? Para que serve um vereador na Câmara de Vereadores? É para fazer favor pessoal? É para dar carona? É para arrumar remédio? É para isso? Tudo bem, é isso, mas o vereador em si é você que está ali fiscalizando o seu dinheiro. Então eu vendo alguns comentários ridículos na internet, como um que eu vi. Quem foi aluno de Valdemir Dias? Meu Deus! Isso era o próprio prefeito falando, né? Meu Deus, como é que se coloca isso? Valdemir Dias, lá atrás, foi professor, se não foi, isso é um problema dele lá atrás. Vamos julgar o comportamento do vereador como vereador, que está preocupado com o seu dinheiro. Então, ele está fazendo a parte dele e o prefeito tem que fazer a parte dele também. E fazer a sua defesa. Fazer a sua defesa e a justiça vai dizer, dependendo do conjunto probatório das provas, julgar ou não. Mas o que eu fico indignado, porque eu sofri isso muito, certo? Sofri muito isso, coisas pessoais que não tem nada a ver, e não é assim. O vereador tem que fiscalizar. Só existe prefeito bom se existir uma Câmara de Vereadores com capacidade. Se um dia eu for o prefeito Euclides da Cunha, eu quero 5 Cláudio Limas, 5 Pequinho Abreu e 5 Valdemir Dias. Também um vereador também que eu posso falar, Gilvan Menezes, que foi muito atuante. Vai estar aqui conosco na próxima semana. Mais 5, bota 20 vereadores para fiscalizar. Porque fiscalizando você se torna decente. Você tem um aval de uma Câmara que não seja conivente, mas sim de pessoas que exijam que um prefeito faça o que tem que se fazer. Então isso me deixou muito indignado, a forma como atacaram a pessoa do vereador Valdemir Dias, que como qualquer cidadão é um cara que tem seus defeitos, suas qualidades, mas que não tem nada a ver com o vereador. Estou falando do vereador Valdemir Dias, certo? Porque se a gente for falar da vida pessoal, eu prefiro falar Valdemir Dias, o pai, como ele é, uma pessoa muito dedicada aos filhos. Minha filha mesmo morou com a filha dele lá em Salvador, dividiu apartamento. Ele investindo nos filhos para estudar em Salvador. Então, não tem por que falar da vida pessoal, tem que falar da vida como vereador. Veja o vereador que você votou, se ele está realmente fazendo o exercício de vereança, que é legislar, propor leis que ajudem o cidadão, fiscalizar e representar você na sociedade. É isso que a gente fala, e aí eu dou aqui, bato palmas para o vereador Valdemir Dias, assim como o prefeito, que vai se defender, e tomara que ele se saia dessa, que a gente não tenha que passar por isso, porque aí sim a gente vai dizer, não, a gente tem um prefeito bom, passou no teste, foi denunciado, foi fiscalizado, e aí ele vai ter o aval que ele
possa Pequinho, ter. e nessa questão até processual, temos as leis que regem toda essa situação a qual ele foi apontado, da lei tal, artigo tal, e tem a questão processual, prazo, defesa, etc. Porém, só um ponto aí, pontuando da sua fala, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, já condenou na parte de uma parte, condenado. Não está sendo investigado, ele pode fazer a defesa quanto a isso. O tribunal remete ao Ministério Público do Estado a denúncia de improbidade administrativa. Já foi acatado parte dessa denúncia, ou seja, ele já foi condenado em partes, ou seja, algumas determinações judiciais já foram encaminhadas. Ainda está em análise a possibilidade de afastamento, multas, etc. e tal. Ou seja, em parte dos processos, só você pode até me corrigir e entrar no debate se for o caso, em parte do processo o prefeito já foi condenado. Cabe a ele os recursos para essas condenações. Agora, do processo restante, o mérito da situação, aí sim que ele vai estar se discutindo. Agora, boa parte disso, ele já tem sido condenado. Eu faço até uma pergunta contundente. Se fosse para escolher realmente agora o seu vice, o senhor queria um prefeito que está respondendo essa levada toda de processos gravíssimos, ou queria uma ex-gestora que por 8 anos passou praticamente ilesa nessa situação? Eu não posso optar pelo um pelo outro, porque a minha opção aqui sou eu. A minha opção é o Partido dos Trabalhadores. Então eu não vou entrar nesse mérito, entendeu? Até porque eu entendo que realmente o prefeito, na parte do Tribunal de Contas, já foi condenado. Tem uma outra coisa muito interessante, que as pessoas às vezes se fazem de desentendida. Quer dizer, uma coisa que eu olhei bastante, Dom Hélio, muita gente diz, como é que condena o prefeito por fazer L? Pelo amor de Deus. Inocência, ninguém está condenando o prefeito a fazer. Está se condenando o prefeito dele usar o horário público para se promover. Público, né? É isso que está indo. Não é o L, não. O L todo mundo pode fazer. Inclusive esse L é de Lula. E aqui em Amplo da Cunha se tornou Luciano. Mas não é isso, é usar o erário público para se promover. Certo? E isso foi muito bem colocado. E isso vai servir para futuras administrações, certo? Esse favor que o seu Valdemir Dias está fazendo para o município, para futuras administrações, como se fazia isso muito no passado, e depois a lei foi se aperfeiçoando, não é à toa que se criou a lei de responsabilidade fiscal, antes da lei de responsabilidade fiscal, que era pior ainda. Então, tudo que a gente está passando nesse processo é um processo de aprendizado, de melhoria, para se guardar, para se gastar dinheiro público nas coisas corretas. É isso que se discute. 2 perguntas. Até a gente encerrar, estamos chegando aqui no nosso horário, nesse papo muito saudável aqui com o Pequinho falando de política, sua pré-candidatura. Como é que o Pequinho reagiria, já que está falando de comportamento de vereador, a assistir esse absurdo aqui, por exemplo, pode abrir. Vai sair lá na tela? Agindo, como é que o senhor comentaria, como político que falando da transparência, das coisas éticas corretas, um vereador da base do prefeito chegar a falar que a gestão é desonesta e ele iria sair da base, como ocorreu com o vereador Adriano Reis, que a gente coloca aqui? Exatamente na situação. Eu vou romper com o prefeito. Não tem como continuar num grupo desse. Não adianta. Não adianta querer tampar sol com peneira. A questão que eu venho me chateando devido a todas essas coisas que vêm exatamente acontecendo. Tem como cuidar das suas famílias e outras coisas que eu poderia falar. Então é complicado a gente querer uma política honesta e infelizmente não conseguir. Então, essa é a declaração forte do Adriano Reis, que eu quero comentário do Pequinho aqui, quando ele disse que queria uma administração honesta nessa gestão que ele está, né? Essa incoerência dele aqui. Ele disse que a gestão não é honesta, mas ele continuou. Incoerência muito grande, Pequinho. É o avesso do avesso comparado ao Pequinho, ao vereador Valdemir, do que você disse aí. Por isso que eu falo o seguinte, quando um vereador vai e fala uma coisa dessa, certo? Como tem outros que falam disso de oposição, mas um de situação vai e ele volta atrás, alguma coisa aconteceu. Ou ele está mentindo
e o prefeito está com a verdade, ou ele está com a verdade e o prefeito está mentindo, E os ou dois são fizeram um corruptos. acordo. Os dois fizeram um acordo. Porque o que eu mais sinto, na verdade, e o prefeito Luciano já conversou comigo sobre isso, é que o prefeito Luciano tem 8 vereadores e não tem nenhum. Porque, na verdade, é por isso que eu falo, vamos renovar a Câmara de Vereadores. Porque tem, o prefeito Luciano, lhe digo com toda sinceridade, é refém dos seus vereadores. Uma declaração dessa, eu tiro mais como uma chantagem. Uma chantagem que é feita para o prefeito, para alguma coisa, porque não se abre a boca para falar dessa forma de um prefeito, principalmente sendo de situação, e depois não continue e retorne. Porque se ele era desonesto, deixou de ser e voltou. Se ele é desonesto, segundo esse vereador, quem está com ele também é desonesto. Entendeu? Então, essas coisas que a gente fala. Hoje a gente sente, Euclides da Cunha, que nós temos que mudar essa política de Euclides da Cunha. Nós temos que renovar essa Câmara de Vereadores. Nós temos que dar um basta. Prefeito não tem que ser refém de Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que se auxiliar ao prefeito, fiscalizar, botar o dedo nas coisas erradas. Um prefeito que para eleger o seu, tinha 8 vereadores, para eleger o seu presidente de Câmara, teve que rebolar demais para eleger. Então essa coisa toda é porque o que é que está acontecendo? É que a política de Euclides da Cunha tem que haver uma renovação séria, tirar as pessoas. Vereador não é profissão, vereador é uma passagem, que a pessoa tem que prestar serviço à sociedade, assim como é um presidente de associação. Ele vai lá, presta serviço dele, assim como foi você como presidente da Liga. Você passou seu momento, deu a sua contribuição, caia fora, vai cuidar da sua vida. Enquanto a gente houver essa coisa de vereador estar se renovando, não só vereador, como deputado, como isso, como aquilo, é que esse é um dos males da política. Agora vamos para a realidade da tal renovação, né? O jogo está aí, o jogo tem uma regra a ser jogada, né, da política nossa brasileira. O jogo teve uma certa modificação na questão da eleição para vereador. Quem se candidata para presidente, governador, senador, concorre na majoritária, quer dizer que o mais votado vai se eleger. Quem concorre na proporcional, que são os deputados estaduais, federais e vereadores, concorrem para se eleger dentro do coeficiente eleitoral. No coeficiente eleitoral de Euclides da Cunha, nós temos aí 40 mil eleitores, mais ou menos, né? 38, mas convenhamos que, em média, 35 mil votantes, né? 35 mil, a gente fez uma continha aqui rápida. Então, 35 mil votantes significa que, dividido pelos 15 vereadores, nós teríamos um coeficiente eleitoral de 2.300 votos, em média, para facilitar a conta. Significa que cada partido, para eleger um vereador, precisa alcançar 2.300 votos. Há um atenuante para isso. Hoje não pode mais ter coligação entre partidos para a proporcional, ou seja, para candidato a vereador. Então, o PT precisa caminhar com seus candidatos e seus aliados também participam junto da campanha do prefeito, mas separadamente, cada partido com o seu. Isso eu estou falando, se isso é bem claro, você é conhecedor, mas é mais para os internautas entenderem a regra, tá? E a gente poder fazer a pergunta e todos aqui participarem entendendo claramente. Então, o PT precisa de 2.300 votos para eleger 2 vereadores, vai precisar alcançar aí 4.600, você pode até me corrigir, Pequinho, por favor. Então, 4.600 para eleger. O PT já passou a fase, inclusive, de filiações. Encerrou dia 3, teve uma brecha porque a comunicação do partido para o tribunal se estendia até o dia 15, se não me engano, de abril. Então, fechou, cancela aí, não pode entrar mais ninguém. Com o que o PT tem, consegue eleger 2, 3, 4, o que é que o PT planeja com essas pessoas para que essa renovação seja efetivada? Dom Érico, eu sempre falo, a gente, só de legenda, o 13, com candidatura própria,
Em 2008, Gilvan Menezes, candidato a prefeito, se eu não estou enganado, deu mais de 600 votos só de legenda. Então, só a legenda do PT, eu creio que a gente vai ter meio vereador. Porque o número 13 é forte, é um número que as pessoas querem votar, lembram de Lula, certo? E que certamente partiremos para 3 a 4 cadeiras na Câmara de Vereadores, com candidatura própria a prefeito. Isso eu não tenho dúvida, até pela forma como se está a mudança da política no contexto global. Essa pandemia veio agora, está todo mundo aí em suas casas, a maioria, mas a rede social ela vai ajudar muito aos candidatos que não têm condições de estar em todo lugar. Então, quem souber usar a rede social muito bem, vai se dar bem, como o próprio Bolsonaro se elegeu através das redes sociais. Então, isso aí torna as pessoas mais próximas. E eu sou um defensor do coeficiente eleitoral. Se não fosse o coeficiente eleitoral, eu concordo também. Eu nunca ter sido vereador, Cláudio Lima nunca ter sido vereador. Sempre vai garantir oposição, então, que é importante. Sempre porque você não é justo que um partido que tenha 2.300 votos fique de fora, porque outros tiveram mais votos. Você dá a oportunidade aos partidos mais fracos, às pessoas. Você sabe que o poderio econômico hoje ainda fala forte. Então, eu fui vereador em 2004, eu me lembro que eu tive 800 votos e tiveram 3 ou 4 tiveram mais do que eu, mas nós tivemos naquela época 3.100 votos. O coeficiente eleitoral, como eram 10 vereadores, eram 3.050. Eu me lembro muito bem que a companheira Sônia, se eu não me engano, teve... Na época você teve quantos votos, Pequeno? Eu tive 806 votos. A companheira Sônia teve, se eu não estou enganado, uns 90 votos. Se ela não existisse, eu não era vereador. Você vê o quanto é importante o coeficiente eleitoral. A soma dos votos de todos. Apesar que nessa data aí, eu acho que a sobra ainda lhe favoreceria. A sobra maior do partido, na hora que você vai fazer o rateamento, eu acho que ainda iria ser favorável. Pela sobra grande, você ia ter 3.000, né? Não, mas eu fiquei em 16º lugar. Mas a sobra, na época, iria lhe encaixar. Eu acredito que sim, não lembro. Eu reforço o que você disse, eu concordo. Eu perdi uma eleição, não vou dizer perder, porque foi muito boa em termos de política, discussão, debate. Eu tive quase 800 votos, eu perdi a eleição, não me elegi, mas outros se elegeram com 600, 500 e poucos votos. Isso garante oposição. A oposição tem que existir em todo e qualquer governo. Exatamente. Senão não teria um Valdemir, como você está falando, né? E tem uma mudança muito importante agora que esse ano, para mim foi uma mudança muito importante, dos partidos acabar com a coligação do vereador. Entendeu? Acabar com a coligação do vereador. E os partidos, por exemplo, hoje, o PT vai sair sozinho como o PDT, vai sair sozinho como o PSD, vai sair sozinho para vereador. Isso é muito importante, você votar naquela bandeira. Então eu acho muito importante. Por isso que eu nunca duvidei que o Partido dos Trabalhadores não tivesse vereador. Sempre teve. Em 2012, por exemplo, naquela eleição, na coligação de Luciano, nós tivemos 10.500 votos para vereador. Foram 5.000 e pouco. Nós tivemos 50% dos votos de vereador que o Luciano teve em 2012 foi do PT. Então nós temos, vou dar dados estatísticos, em 2004 nós tivemos 3.100 votos do PT. Em 2008 nós tivemos 4.300. Não elegeu 2 porque eu fiquei em segundo, porque eram 10 ainda. Quer dizer, saímos de 3, fomos para 4.400. Em 2012 fomos para 5.200. Já em 2016, com apenas 3 candidatos a vereador, eu, o cacique Flávio e a companheira Leide, porque o outro foi anulado, o professor Antônio Carlos, nós tivemos 1.800 votos com 3. Então, a legenda, o PT, tem condições de eleger de 3 a 4 vereadores e vamos eleger. É isso que é o mais importante. Ô, Pequinho, a última pergunta é o seguinte. Nós conversamos aqui da sua concretização da sua pré-candidatura
e era um período ainda de filiações, se eu não estou enganado, havia possibilidade não. O vereador Rubenilson Campos ingressou no partido. Dizem que por orientação do prefeito, para que pudesse de lá ele sair como vice, o PT indicando a vice. O prefeito inclusive se pronunciou ao lado do deputado federal, me corrija se eu estiver enganado quanto aos nomes, o deputado federal do PT Josias Gomes, a deputada estadual Fátima Nunes, se pronunciando da favorável candidatura do prefeito Luciano. Nisso aí é quando ingressa o vereador Rubenilson Campos no PT. Esses boatos condizem, são verdadeiros, e que era uma tentativa do prefeito tirar daí o vice para a chapa dele, seria o PT indicando Rubenilson para a vice, usurpando do direito do PT de escolher o seu pré-candidato, como é o que está correndo hoje com você? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: existiu um acordo entre Fátima Nunes, deputada federal, e Luciano, que não passou no crivo da Executiva Municipal em 2018, quando eu era presidente. E agora, em 2020, a deputada, a opinião dela, achou que deveria o PT se rebaixar, dobrar os joelhos para o prefeito Luciano, porque ele ajudou ela em 2018. E a maioria dos filiados de Euclides da Cunha e da executiva, do diretório municipal, entendia que não, como eu. Eu acho que faltou a habilidade de Luciano em conversar. Luciano quis ir por cima, tomou pau. Luciano, na verdade, disse que queria ajudar o PT, que ia botar candidatos. Não, eu disse a ele, nós temos candidatos a vereador. Ele queria botar um dos amigos dele. E não ia ser candidato do PT, seriam amigos dele. E o que é que aconteceu? Além de querer botar os amigos dele dentro do PT, o Luciano queria matar um coelho com uma cacetada só. Ele é público e notório que é a candidatura de Rubenilson. Ele queria jogar o Rubenilson no PT, por Rubenilson ser vice dele. Ele, de uma forma inábil, que política não se faz assim, pelo menos, ele feriu o Partido dos Trabalhadores. Ele quis dizer que dentro do Partido dos Trabalhadores não tinha uma pessoa que tivesse capacidade de ser vice dele. Então ele não queria, nunca quis o PT como vice. Ele queria o Rubenilson e queria botar o PT para unir o útil ao agradável. Ele sabe que o Partido dos Trabalhadores do Euclides da Cunha é forte. Então, quem não queria o Rubenilson no partido? Todos nós queríamos, mas não dessa forma. É verdade que o PT disse, fica aqui, Rubenilson, mas aqui você só fica para candidatar a vereador? Não. O que é verdade é que, como o Rubenilson estava em outra legenda e é um vereador, todas essas discussões têm que ser remetidas para estadual. Só que a maneira que a estadual entendeu era que o Rubenilson já vinha para ser vice de Luciano. E a estadual, como é um cara bom, um cara que todos querem no partido, a estadual não rejeitou a filiação dele, mas botou um adendo que para ele vir para o PT, ele teria que apoiar a candidatura própria do PT, no caso, a nossa pré-candidatura. Por isso que o nosso amigo Rubenilson não veio para o PT. Foi essa inabilidade do prefeito Luciano, de querer interferir. É típico dele, típico de querer ingerir no partido, que é um partido independente. Então foi isso que aconteceu. Rubenilson não veio para o PT porque ele teria que vir. Claro, ele poderia ter vindo até, quem sabe, discutir ser um próprio candidato. Por que não? Ele já foi do PT, mas não para vir para dizer, ó, vou para o PT ser vice de Luciano. Ele estava queimando o próprio partido. Eu entendo que existem companheiros dentro do partido, como o cacique Flávio, que defende uma coligação, que isso aí é plausível, isso aí é discutido, mas não existe posição. E eu acho que foi aí o erro de todos eles. E talvez isso tenha favorecido mais e fortalecido mais os companheiros, a companheirada e a vontade do PT esse ano está independente e correndo solto. Tá aí.
E aí eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso bate-papo. Foi o nosso bate-papo hoje com Pequinho Abreu, pré-candidato a prefeito de Euclides da Cunha pelo PT. E nós queremos agradecer a sua presença. Vamos estar aqui sempre de portas abertas para outro bate-papo muito interessante como foi o de hoje mais uma vez, viu, Pequinho? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, assim, estarei todas as vezes, irei em qualquer que for me convidar, inclusive, né, alguns companheiros, porque você não vai num programa que é mais ligado ao prefeito. Eu não posso ir no Júlio Almeida, porque lá estou banido da Rádio 101. Eu estou banido, não posso dar um 91. Eu não Por posso... que ocorreu isso? Tem sem querer encerrar, a gente sabe disso, toda a população sabe disso, que o Pequinho não pode dar entrevista na Rádio 91. Eu não posso dar entrevista porque a direção da rádio não me quer lá. Aí eu não vou. Eu quero também, de última hora, dar uma boa notícia aos professores, à classe dos professores, que foi incluída através de um pedido do PT na Câmara, que os professores estão fora desse congelamento de salários que vai haver dos servidores públicos. E graças à bancada do PT, claro, e quem votou junto, que foi uma imposição, os professores estão fora desse congelamento. Vão congelar tudo, agora, grande fortuna, mexer no dinheiro do rico, não vão mexer, só vão mexer em nós. Então, muito obrigado, Dom Eric, Deus abençoe você, que esse programa seja democrático, que você também traga vereadores de situação aqui, que você também traga, quem sabe, o prefeito aqui, porque é muito bom esse ambiente. E desde já me coloco à disposição. Quando me chamarem para ir num programa ligado ao prefeito, eu irei com toda tranquilidade. É que o prefeito se ocupa muito com as lives dele, viu, Pequinho? Não tem convidado ninguém, nem de um lado nem de outro, né? Nós agradecemos aqui ao nosso Correio do Cumbe. Pelé, muito obrigado aí. Tá com o seu microfone ligado ou não, né? Para se despedir aqui do pessoal. Muito obrigado a você, Pelé, também, pela participação de hoje. Valeu, Dionísio, um abraço para você, um abraço para o nosso querido Pequinho Abreu, pré-candidato, desejar sucesso para ele nessa nova caminhada, nessa nova... Deus abençoe a ele. E a você, ouvinte, espectador, leitor, seguidor, simpatizante, colaborador, que apostam e que acreditam no nosso trabalho no Roda da Notícia. Que Papai do Céu esteja conosco, que a gente promete retornar amanhã com mais um campeão de audiência. Não esquece, eu volto às 19 horas com o programa Show de Notícia de alta pressão no rádio e também nas plataformas digitais. Para nós finalizar, vamos trazer uma musiquinha batida de violão no dedo do Pequinho Abreu. Musical. O Dalo está aqui mandando um abraço aqui para sua mãe Alzira, lá nas casinhas. Um abraço, Dalo, pessoal de São Paulo assistindo a gente. Muito obrigado. Amanhã tem o vereador Nenendo de Assis aqui no programa. Você não vai perder mais uma grande entrevista no programa Rota da Notícia, liderando e quebrando todos os recordes de audiência. Valeu, gente. Boa tarde, que Deus nos abençoe e até lá. Vai o fundo musical aqui do Pequinho, ó. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Valeu, gente, boa tarde.